E aí, gente, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal. Como é que vocês estão? Todos bem? Já quero te pedir logo, se você não está inscrito aqui no canal, que você se inscreva, deixa seu like, seu comentário, diz pra mim aí de onde você é. E você que já está inscrito, não esquece, né? Deixa o seu like nesse vídeo, que é muito, muito, muito importante. Ainda mais sobre o assunto que você vai ouvir aqui hoje. Bom, se você tá ligado aqui no canal, você provavelmente ouviu, na verdade você assistiu um vídeo que eu coloquei aqui ontem a respeito da federalização dos agentes de saúde. Se você não viu esse vídeo, para você entender esse que você está assistindo agora, é importantíssimo que você assista o vídeo que eu postei ontem, que está aqui no primeiro comentário, está fixado, é só clicar aí, está escrito aí alguma coisa do tipo federalização dos agentes de saúde, o que pensa a Conax, está aqui no campo dos comentários. E esse que você vai ouvir agora aqui, ele é um áudio resposta do que a Conax pensa a respeito do assunto da federalização dos agentes de saúde, ou seja, tirar os agentes do município e deixar sob 100% de responsabilidade da União, né? Então, nesse vídeo de ontem, acho que, se eu não me engano, foi a Hilda Angélica que falou naquele áudio, e ela explicou o que pensa a Comax, e a Comax não tem como prioridade nesse momento, Conax, né? Não tem como prioridade nesse momento discutir essa questão da federalização dos agentes de saúde. Não é uma pauta principal para eles nesse ano e nos próximos anos também. Mas no áudio que você vai ouvir aqui agora, você já tem um outro ponto de vista a respeito da federalização dos agentes de saúde, do quanto ela é importante para a categoria, inclusive para acabar com a precarização, e quais são as implicações, as dificuldades e os caminhos para superar essas dificuldades, para que então os agentes de saúde se tornem funcionários públicos federais, ou seja, da União, não só recebendo lá o seu pagamento, como é hoje, mas com todos os seus benefícios e todas as diretrizes pautadas pelo governo federal. Então, ouça esse áudio agora com atenção. E monte aí, elabore a sua opinião com base nesses dois lados da história, né? Primeiro o que a Conax pensa, e depois a partir desse áudio aí, para você entender quais são os dois lados da linha de pensamento. Um é contra, o outro é a favor. Não necessariamente um é contra, né? Nesse momento não quer discutir isso. E o outro lado está lutando bastante para que essa federalização aconteça o quanto antes. Então, presta bem atenção nesse áudio, porque é importantíssimo para a continuidade do nosso trabalho, né? Afinal de contas, se essa pauta da federalização vier à tona e virar uma pauta de discussão na Câmara dos Deputados e do Senado, isso pode mudar com toda certeza, não a nossa forma de atuar, mas a nossa forma de contratação com toda certeza vai mudar. Então presta bem atenção nesse áudio aí e tire sua própria conclusão, tenha sua própria opinião. Eu tenho estudado sobre o assunto, estou ouvindo os dois lados, por isso eu acho importante trazer os dois lados, né, para que vocês possam entender, ouvir, e se tiver um terceiro lado, eu vou trazer aqui também, porque é importante a gente estar por dentro dessa discussão. Então, presta bastante atenção aí e não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixa seu like. Um grande abraço, fica agora aí com o áudio. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, agente comunitário de saúde, agente combate à endemia. Boa tarde a cada um de vocês. Tá acabando o feriadão, hein? E vamos lá. Eu estava escutando o áudio da presidente da Conax, Hilda Angélica, e preciso aqui debater alguns pontos importantes com a categoria sobre a questão da federalização. Então, vamos lá, alguns pontos importantes. Ao se criar a emenda constitucional 120, passar a responsabilidade dos vencimentos ser pago exclusivamente pela União, pelo governo federal, os vencimentos, então a gente já teve uma ruptura ainda maior do que já existia anteriormente na questão do pacto federativo. Por quê? A União passou a ser responsável exclusivamente para pagar o salário da categoria. Porém, esse salário ele está sendo pago somente a uma parte da categoria. E alguns colegas ficaram fora desse pagamento porque a União ela fez como parâmetro o quantitativo
que já existia quando ela fazia o repasse de 95% do incentivo aos municípios. Hoje, ficou a cargo exclusivamente da União pagar os vencimentos. Então, vamos lá. Na Lei 11.350, no seu artigo 2º, ficou estabelecido que o exercício das atividades dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à epidemia se dá exclusivamente no âmbito do SUS. Então, o que está dizendo isso? Não, olha só, essas duas categorias só existem no âmbito do SUS. A gente não está falando que ela existe na iniciativa privada. Então, a própria lei federal, ela reconhece que essas duas categorias são uma categoria especial. Ela só existe no âmbito do SUS, não existe em outro lugar qualquer. Lá no artigo 1º, também da própria Lei 11.350, a própria lei federal, ela fala o seguinte: as atividades dos ACE e ACS passam a reger por esta lei. Então, se essa atividade ela é regida pela própria lei federal, criada no âmbito federal, então o município tem que seguir fielmente a lei federal no que tange às atividades dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à epidemia. Eles não podem alterar essas atividades. Eles não podem colocar as duas categorias para fazer um trabalho diferente daquilo que a própria lei fala, regulamenta. Então, estamos falando novamente que o governo federal ele determina qual vai ser a atividade exercida por essas duas categorias. Lá no artigo 3º, fala das atribuições e o exercício das atividades de prevenção e de promoção à saúde de cada um dos dois. No parágrafo 3º, fala das atribuições exercidas no campo pelos ACS. No artigo 4, as atribuições e atividades de vigilância e prevenção e controle de doença e promoção de saúde que os ACE faz. No parágrafo 1º do seu artigo 4, vem as atividades dos ACS discriminadamente todinha o que os agentes de endemia vão fazer. Como os agentes comunitários também está discriminado cada atividade, no qual o município não pode alterar essas atividades porque está descrito em lei federal. Foi o governo federal que determinou, olha, os agentes de endemia vão fazer isso e os agentes comunitários de saúde vão fazer isso. Então, estamos falando em âmbito federal. No artigo 4b, vem descrito que deverão ser observada a proteção do trabalhador para exercer a profissão, dando a ele o quê? O equipamento de proteção individual. Então, a União novamente fala o seguinte, para esses agentes trabalhar, tem que proteger a saúde deles, tem que dar equipamento adequado para que eles possam executar as atividades deles, porque são atividades insalubres, atividade de riscos. Então, o governo federal está novamente falando para o município, olha, vocês não podem tratar esses profissionais de qualquer jeito. Tem regras e leis federais. No artigo 5º, o Ministério da Saúde regulamentará as atividades de vigilância e prevenção e controle de doenças e de promoção da saúde, a que se refere o artigo 3º, 4º e 4A, que estabelecerá os parâmetros dos cursos que vão ser ofertados para as duas categorias, que são cursos específicos, para que cada categoria de agente comunitário de saúde e agente de combate à epidemia exerça a profissão adequadamente dentro dos municípios. Então, o governo federal novamente fala o quê? Não, os cursos têm um modelo a ser seguido, não pode ser um curso qualquer. Aí vai. E o curso hoje está sendo ofertado pelo governo federal, totalmente pago pelo governo federal. Então, vamos lá. No artigo 6º e 7º, o agente de saúde e agente de combate à epidemia têm seus requisitos para o exercício da profissão,
que vem ali falando cada requisito que cada um precisa ter para atuar como agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia. E se a gente for lá para o artigo 9, vai falar que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia deverá ser contratado, precedido de processo seletivo público de provas ou provas e título de acordo com a natureza e a complexidade das suas atribuições, requisitos específicos para exercício das atividades que atendam aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, ele fala também que esses agentes só podem atuar através de concursos públicos. Aí a gente vai lá mais à frente, que eu gosto muito quando a gente chega aqui na frente, que fala do artigo 9G, que fala os planos de cargos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias deverão obedecer às seguintes diretrizes. Olha só, o governo federal novamente falando como é que tem que ser o planos e cargos e carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Não é o município que está criando, não. É o governo federal que estabelece os parâmetros aqui para planos e cargos e carreira. Que ele vai falar o seguinte, no inciso 1º, remuneração paritária dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Ambos têm que ganhar igual. Definições de metas de serviço e das equipes, que está estabelecido e incluído na Lei 12.994 de 2014. No inciso 3º, estabelecimento de critério de progressão e promoção, incluído também pela Lei 12.994. Adoção de modelos e instrumentos de avaliação que atendam à natureza das atividades e assegurados os seguintes princípios, incluído também pela própria Lei 12.994. Transparência no processo de avaliação, assegurando-se ao avaliado conhecimento sobre todas as etapas do processo e sobre o seu resultado final, incluído pela Lei 12.994. Periodicidade de avaliação, também incluído pela Lei 12.994. Então, a gente está falando de um plano de cargos e carreira que está sendo definido pelo próprio governo federal. Letra C. Contribuição do servidor para a consecução de objetivos de serviço, adequação dos conteúdos ocupacionais às condições reais de trabalho, de forma que eventuais condições precárias ou adversas de trabalho não prejudiquem a avaliação. Direito de recurso às instâncias hierárquicas superiores. Aí eu falo para vocês, como é que pode o governo federal empurrar mais para o município a categorias? Querer mais municipalização quando ele faz todo o regramento jurídico, estabelecendo todas as normas legais, desde o vínculo contratual, desde as atribuições, desde o curso técnico, e principalmente planos e cargos e carreira. E falando agora, novamente, que ele próprio está pagando os vencimentos da categoria e já estamos falando na aposentadoria especial paritária. Aí eu falo o seguinte, eu volto a perguntar o porquê de alguns representantes que se diz legalmente legítimo querem manter a categoria escravizada dentro dos municípios à mercê dos gestores. Por que o governo federal não pode pagar todos os direitos da categoria diretamente na conta desses trabalhadores? É uma pergunta que eu estou fazendo. Por que essa insistência? Porque na fala deles, eles respondem pelo governo federal. Eles não são o governo federal. A palavra tem que vir do governo federal, não da boca daqueles que representam a categoria ou se diz representar. Essa é a realidade. Então, a federalização nada mais é pedir para o governo federal
que, diante da precarização da nossa categoria dentro dos municípios pelo Brasil afora, aonde os gestores têm marginalizado e escravizado a categoria, que o governo federal ele venha pagar todos os vencimentos, junto com as suas gratificações, dentro do planos e cargos e carreiras que ele mesmo estabelece dentro da lei federal 11.350, dentro desses parâmetros, respeitando o tempo de cada um dos agentes, colocando na sua respectiva evolução funcional, que ele pague diretamente na conta de cada agente. Eu queria saber. Eu queria que me respondesse. Senão, continuo acreditando que é para manter o voto de cabresto dentro dos redutos eleitorais, utilizando a categoria como moeda de troca, vergonhosamente.